Olá, sejam bem-vindos a todos e a todas ao canal. Meu nome é Bruno Santos, filósofo profissional e professor de ensino superior. A gente vai continuar o nosso curso sobre a natureza da felicidade barra bem-estar e a gente vai começar a explorar agora as teorias preferencialistas, né? Ou teoria da satisfação das preferências ou teoria da satisfação dos desejos. Todas essas teorias têm nomes distintos, mas eu vou tratar elas como fazendo parte do mesmo núcleo teórico, né? Ou seja, elas são todas aparentadas. Então, o que que a gente vai fazer hoje, né? Seguindo aqui o nosso curso, a gente acabou o hedonismo, né? Então, para que você não viu os vídeos do hedonismo, vejam, a gente tem 5 aulas sobre hedonismo, 2 sobre hedonismo do Bentham e 3 sobre hedonismo de John Stuart Mill. Aí, como eu disse nos vídeos anteriores, essa provavelmente vai ser uma das únicas vezes que eu vou fazer história da filosofia, né? Lendo um texto clássico. Geralmente eu não vou fazer isso no canal. Então, hoje a gente vai fazer o seguinte, né? A gente vai explorar a teoria da satisfação das preferências. Eu vou chamar por uma sigla aqui, TSP, né? Teoria da satisfação das preferências. Mas, como eu disse antes, vocês podem chamar de preferencialismo ou podem chamar de teoria de satisfação dos desejos. Então, primeiro a gente vai ver um enunciado bastante geral da teoria, que penso eu que a maior parte dos teóricos da TSP, da teoria da satisfação das preferências, aceitaria, né? Depois a gente vai ver o requerimento de informação, ou chamado requerimento de informação e a satisfação, ou seja, como que se relaciona a satisfação de uma preferência com uma informação de que ela foi satisfeita. Depois a gente vai ver algumas razões para aceitar essa teoria. Primeiro, uma razão bastante intuitiva, né? E depois a gente vai ver um pouco da história da teoria, né? Por que que a teoria ficou um pouco meio que de lado durante a história da filosofia? Então a gente vai ver na antiguidade, né, uma certa rejeição dessa teoria e também uma certa rejeição no medievo, tá? Então na antiguidade essa rejeição é bastante clara na obra do Platão e no medievo essa rejeição é bastante clara na obra do Santo Agostinho, né, no Agostinho. Depois a gente vai ver a essa certa rejeição diminuindo, perdão, na modernidade, principalmente com a obra do Hobbes, e depois a gente vai ver o advento utilitarista da teoria, principalmente em uma interpretação do Henry Sidgwick, tá? Então essa é uma interpretação. Por quê? Porque tem uma certa discordância sobre se o Sidgwick defendia um tipo de teoria da satisfação de preferências ou se ele defendia um tipo de hedonismo, tá? E esse hedonismo poderia ser um hedonismo preferencialista, como a gente já discutiu nas aulas de noções básicas e introdução, aula 2 do curso. Depois a gente passa, né, a discutir um argumento do Peter Rayton, do professor Peter Rayton, filósofo contemporâneo vivo ainda, dá aula lá nos Estados Unidos, na Universidade de Michigan, né, onde ele argumenta a favor da teoria, ou pelo menos ele dá uma razão para que a gente aceite a teoria. E depois a gente vai ver o desdobramento desse argumento. Num outro passo, se tudo der certo, a gente vai ver o argumento que apela ao naturalismo ético, que é uma posição de metaética, né? Se você não sabe o que é o naturalismo ético, né? Então, o realismo naturalista moral. Então, procure se informar, qualquer coisa, né? Deixe aí nos comentários que eu explico rapidinho. Ou a gente grava um vídeo com isso, né? E depois a gente vai ver os custos de aceitar certos argumentos. E se tudo der certo, eu prometo muito, né? Por aula, mas faço pouco. A gente vai ver os problemas de aceitar a teoria da satisfação das preferências. Então, esse é o nosso mini roteiro da aula. Se tudo correr bem, a gente vai conseguir ver bastante coisa hoje. E eu estou tentando correr, tá? Porque os preferencialistas, as teses preferencialistas, elas são muito diversas. Então, é um pouco difícil, né? Deixa eu pegar meu PowerPoint aqui. É um pouco difícil dar vazão a todas elas, ou explicar todas elas com alguma plausibilidade. Então, estamos aqui nós, no nosso famigerado PowerPoint. Então, o que que diz, né, a teoria da satisfação das preferências ou as teorias preferencialistas? Então, novamente, se você não assistiu aos vídeos sobre a teoria das preferências, né, eu recomendo que vocês assistam. Lá está no vídeo Hedonismo, Preferencialismo.
Lá tem uma explicação bastante geral, tanto da tese hedonista quanto da tese preferencialista, se eu não me engano, é a terceira aula. Então, vamos lá, né? Então, a tese geral, que eu penso que todo teórico da satisfação, ou toda teórica, né, da satisfação das preferências irá aceitar é mais ou menos essa daqui, né? Então, é uma teoria segundo a qual, né, se defende-se na sua forma mais simples, ou seja, na parte mais básica, por isso que eu penso que a maior parte dos defensores irá aceitar isso, né? Que o que é bom em si mesmo, e lembre, a gente está discutindo, quando discute o bem-estar, o que nos beneficia não instrumentalmente e, portanto, possui certo valor ou valor prudencial. Então, o que é bom em si mesmo para as pessoas e outros sujeitos de bem-estar, ou seja, animais não humanos, é o fato de conseguirem o que querem ou a satisfação dos desejos. E o que é mal em si, para elas, então, é o fato de não conseguirem o que querem ou a frustração dos desejos. Então, repare que eu estou usando preferências e desejos aqui intercambiavelmente, não é meu objetivo aqui ficar explorando a natureza de um desejo ou a natureza de uma preferência, tá? Então, eu simplesmente penso que uma preferência é algo que um sujeito tem, dadas certas opções que lhe é apresentada. Então, você prefere X a Y e Y a Z, então você prefere X a Z. Né? Então, além da preferência ser algo que um sujeito pode ter, dado certa informação que ele formou essa preferência, né? Essas preferências são interrelacionadas desse jeito, né? Eu já expliquei isso em outras aulas. Então, beleza, né? Então, uma preferência é satisfeita, né, de acordo com a teoria, ou de acordo com a formulação básica, que eu penso que todo mundo que defende o preferencialismo vai aceitar, né? Apenas se o estado de coisas desejados ocorrer. Então, se eu desejo, por exemplo, tomar água e eu tomo água, então essa satisfação da preferência é satisfeita. Né? Se eu desejo estudar filosofia, estudo filosofia, então essa preferência é satisfeita. Né? Se eu desejo gravar um vídeo para a internet e gravo esse vídeo para a internet, então essa preferência é satisfeita. Então, o que a gente está vendo aqui é que um estado de coisas externos a nós, né? Provavelmente não sempre, mas geralmente um estado de coisas ocorre, então você tem a satisfação da preferência. O ponto relevante aqui é o que a gente chama de critério da informação, que depois a gente vai ver muito mais lá para frente, que é relevante. Eu quero que vocês guardem essa informação. É que o sujeito não precisa de saber ou de experimentar algum sentimento de satisfação. O que isso quer dizer é que você não precisa, primeiro, nem experimentar nenhum tipo de prazer com a satisfação, né? Muito pelo contrário, você pode não experimentar estados prazerosos, você pode experimentar estados dolorosos, e você também não precisa experimentar nenhuma satisfação interna dessa preferência. Porque o que importa é o estado de coisas, né? Desejado ocorrer, ou está ocorrendo quando a preferência é satisfeita. O que isso quer dizer, né? É que pouco importa o que você está sentindo, que emoção, o que estado mental está gerando em você, né? O que importa é que o estado de coisas fora de você está ocorrendo. Então é isso que faz, né, o seu bem-estar aumentar e isso que compõe o seu bem-estar. E por que a gente aceitaria esse tipo de teoria? Então, pelo menos uma razão intuitiva primeiro, né? Então, o que parece a moralidade, né, exige que a gente esteja preocupado com o bem-estar dos outros, se não centralmente, pelo menos, né, que a gente leve em consideração esse tipo de coisa. Por isso que algumas teorias morais, e de novo, às vezes eu fico falando de normatividade, né, teorias normativas da ética, esse não é o propósito do curso agora, né, mas algumas teorias morais, elas são muito rígidas acerca do bem-estar. Ou elas dão muito pouco valor, né, para o bem-estar, como por exemplo é o caso do deontologismo kantiano, né, que não dá valor central e nem lateral, vamos dizer assim, à felicidade, né? O Kant chega a afirmar que a felicidade é uma coisa que a gente nunca encontraria na nossa vida terrena, né? Que talvez se existisse outro mundo a gente encontraria lá. Outras dão uma centralidade bastante relevante, né? Como a ética de virtudes do estilo do Aristóteles, que vive aquela briga entre virtudes e eudaimonia, né? Se as virtudes são um fim, né? O telos que a gente tem que seguir, ou se é a eudaimonia que a gente tem que perseguir. Os estoicos, né? Pensam que essas coisas são a mesma coisa, né? Que ser virtuoso é igual ter uma vida eudaimônica. Então isso dá mais centralidade ainda para felicidade ou bem-estar. E já, obviamente, os utilitaristas dão centralidade total
ao bem-estar. Mas ainda assim, intuitivamente, parece razoável a gente pensar que as exigências da moralidade, ou seja, do certo e do errado, ela esteja relacionada com o bem-estar, ou seja, que em algum nível a gente se preocupe com o bem-estar de terceiros, né? Então, que a gente tenha, por exemplo, preocupações com caridade e benevolência, pelo menos, né? Que são deveres mais fracos, né? Como Kant chamaria de deveres imperfeitos. Então, isso também parece que é relevante e também parece ser relevante que a gente mostre algum respeito a eles, né? Ou seja, as pessoas a terceiros, né? As pessoas fora da gente, as outras pessoas, isso inclui animais não humanos. Então, se a gente frustrar deliberadamente todas as preferências de uma pessoa, né? Ou suas vontades, seus objetivos, suas ambições, não só a gente deixa a pessoa em pior situação, é claro, né? Imagina uma vida totalmente controlada, onde o indivíduo ele passa por essas frustrações, né? Então, pense, por exemplo, em pais que super controlam a vida de filhos, né? Então, o filho vai fazer tudo que o pai quer ou que a mãe quer e não o que ele deseja. Então, essa vida parece ser uma vida pior, né? A gente vai frustrar as preferências desse indivíduo, né? Uma criança consegue ter preferências, né? Depois de uma certa idade, então, muito melhor, ela consegue formar uma imagem de vida que uma criança talvez não consiga, né? Mas depois de uma certa idade a gente consegue formar uma imagem de vida, de como seria a nossa vida, né? Do tipo de desejo, de preferências que a gente vai ter, que a gente quer cumprir, né? Que a gente quer fazer ser realizada. Então a gente vai deixar essa pessoa em pior situação, aparentemente, porque a gente está frustrando, né, essa vida. Então a criança está com uma vida aparentemente pior, porque ela faz tudo só o que os pais mandam, ou só o que os pais desejam, melhor dizendo. Então ela nunca realiza uma satisfação da vida dela, né? Então a gente meio que deixa, nas palavras do Immanuel Kant, essa pessoa propositalmente, né, na minoridade intelectual, né? Porque a gente não deixa ela agir baseada nas melhores razões que ela tem para formar certas preferências e então realizar essas preferências. Então, como também, né, além de a gente deixar ela em pior situação, frustrando as preferências dela, e pior situação aqui, ou seja, com menos bem-estar ou até com mal-estar, a gente também não mostra o devido respeito por ela. Por quê? Porque a gente não está aceitando as escolhas que ela fez de modo livre e independente de terceiros. Então, ela escolheu as coisas e parece que a gente está frustrando, então, isso. Então, isso significa, né, que as preferências têm que ser levadas a sério por qualquer teoria moral plausível. E isso daqui é disputável, né, como eu tentei mostrar antes. Então, o que é disputável aqui, né? Perdão. A depender do que você entende, né, como moralmente correto ou como é o que é valioso em si mesmo, você pode pensar o seguinte: olha, eu não posso levar em consideração as preferências das pessoas, em geral, ou colocar isso na centralidade da moralidade, porque as preferências das pessoas são estranhas às vezes, ou elas são irracionais, ou elas são prejudiciais para terceiros. Então, isso eu não posso levar em conta, né? Eu tenho que deixar para trás. Só que ao fazer isso, tá, a gente não só frustra as preferências que são legítimas, ou seja, aquelas que são racionais, aquelas que não prejudicam terceiras, aquelas que têm sentido, como também isso pode implicar um certo paternalismo, tá? Ou seja, a gente está escolhendo pela pessoa, e isso é um paternalismo forte. Então, pro ouvinte aí, para minha audiência que não sabe o que é paternalismo, né? Paternalismo é a tese segundo a qual um terceiro escolhe por você mesmo quando você tem a oportunidade e a capacidade de escolher algo por você. Então, isso é uma visão paternalista, porque esse terceiro julga que você é uma pessoa que não sabe sobre o seu próprio bem. Então, você não consegue escolher sobre o seu próprio bem, um terceiro faz isso. Então, onde a gente vê isso bastante em ditaduras, a gente vê isso bastante onde o Estado escolhe pelos indivíduos da sociedade. Então, o que usar, o que pensar, o que ler, né, o que comer até, né, em algumas ditaduras é assim. Então, isso é um paternalismo forte, né? Então, grosso modo, novamente, paternalismo é a tese segundo a qual um terceiro escolhe por você, e isso é melhor porque é suposto que você, mesmo com as suas capacidades cognitivas em dia, não consegue decidir o que é melhor para você. Né? Então, se a gente rejeita totalmente o preferencialismo, perdão, a gente provavelmente cairia numa espécie de paternalismo forte, tá?
Então, eu quero que vocês pensem aqui, né? Eu sempre coloco as perguntas meio retóricas, se vocês concordariam com isso, né? Se a gente não levar, se toda teoria moral tem que levar a sério, pelo menos em algum nível, as preferências dos indivíduos. Então, essa é uma pergunta bastante legal, principalmente para quem estuda a normatividade, porque pode tornar a teoria que não leva as preferências a sério, pelo menos em algum nível, contraintuitiva, ou indesejável, ou uma teoria menos plausível. Então, a teoria dos desejos ou das preferências é atualmente, sem dúvida, uma das principais teorias do bem-estar. Então, a gente tem três grandes modelões, né? Que é as teorias da experiência, as teorias das preferências ou dos desejos, né? E as teorias objetivistas. Mas, como a gente já falou em outras aulas, a gente ainda tem teorias perfeccionistas, que são baseadas em teses de virtudes, e a gente ainda tem teorias mistas, né? Que tentam misturar essas duas coisas. Mas é verdade que a teoria da satisfação das preferências ou dos desejos ainda é bastante popular, ou talvez uma das mais populares, se não a mais popular, pelo menos alguns tipos delas. Então, alguns filósofos consideram, né, a principal teoria, a teoria a ser batida, a teoria dominante entre economistas e filósofos durante o último século. Isso daqui é muito relevante, tá? A teoria da satisfação das preferências, ela é utilizada não só em filosofia, quer dizer, ela é estudada em filosofia para a gente saber o que é uma teoria da satisfação das preferências, afinal de contas, esse é um trabalho filosófico, e não um trabalho de qualquer outra área. Só que os economistas usam demais isso, e não só os economistas, tá? Algumas outras áreas do conhecimento humano usam, mas os economistas se sobressaem, porque eles usam a teoria da satisfação das preferências, dentre outras coisas, para explicar o comportamento de consumidor, por exemplo, né? Então, como você sabe, né, que algo é vendido ou que algo vai ser vendido, né? Porque as pessoas a preferem. E como você sabe que as pessoas a preferem, porque você vê elas realizando isso na escolha. Então, quando uma pessoa vai ao mercado e tem três marcas lá, sei lá, de macarrão, e ela quer comer macarrão, ela escolhe a marca X, então é seguro afirmar, pelo menos com algum nível de certeza, que ela prefere a marca X. Então, isso explica porque ela está se comportando de tal e tal jeito, né? Então, há outras explicações para o comportamento do consumidor, né? Mas isso ajuda a explicar o comportamento do consumidor, dentre outras coisas. Ajuda a explicar também o que a gente vai produzir ou deixar de produzir, né? Então, e também se um Estado está gerando bem-estar ou não com o nível econômico. Por isso que, às vezes, a teoria da satisfação das preferências também é utilizada por alguns para pensar políticas públicas, né? Fora da filosofia, não só dentro da filosofia. Mas voltamos lá ao nosso famigerado PowerPoint. Mas por que, então, que ela é tão popular no final das contas, né? Se ela é a teoria do século dominante, principalmente, não, a teoria dominante, perdão, nos séculos 20 e 21, né, ela recebeu muito menos atenção antes disso, né? Então, se a gente fazer essa mini reconstrução histórica aqui, a gente vai ver que essa teoria ela não foi muito popular durante a maior parte da história da filosofia. Ela começa a ser mais popular na modernidade, mas ela só ganha contornos bastante sérios e bastante delimitados no final do século XIX, com Henry Sidgwick, né, dado algumas interpretações. Então, vamos lá, né? Então, alguns dos principais filósofos da antiguidade e da Idade Média, eles apresentaram esse ponto de vista para rejeitá-la, ou seja, que ela não parece ser uma teoria razoável da felicidade ou do bem-estar. Então, lá no Gorgias do Platão, né, por exemplo, né, é o adversário de Sócrates, o Calícles, perdão, sempre tem acento, que afirma que aquele que quiser viver verdadeiramente deve deixar, né, que seus desejos cresçam até o extremo e atendê-los e satisfazer todos os seus desejos. E Platão, claramente, no Gorgias, rejeita a posição do Calícles. Né? Ele diz que isso não leva a uma vida boa, né? Que a gente viveria como escravo dos nossos próprios desejos. Até mesmo filósofos das escolas socráticas menores, como por exemplo epicuristas, né? Eu sempre falo de epicuristas, eles pensam que você não pode ficar desejando tudo e qualquer coisa, senão você vai viver uma vida de frustração, né? Então, um desejo simples, né? Assim como os estoicos gostariam.
Então, no medievo, e é que eu tô pegando filósofo-chave, tá, pessoal? Isso daqui, não, vocês sabem, não é a minha vibe nesses cursos fazer uma reconstrução histórica, seja lá do que for, com algum nível de detalhamento, né? Então é só mais para mostrar algumas linhas de pensamento. Então, no De Trinitate, né, o Santo Agostinho, ou Agostinho, para quem não é católico, né, nesse caso, discute brevemente a ideia de que todos são bem-aventurados e quem quer que viva como quer, ou seja, baseado em seus desejos, ah, afirmando que Cícero já tinha refutado essa ideia, né, de que é bom viver baseado nos seus desejos. Então, Agostinho continua, no entanto, a afirmar que a realização dos desejos ou da vontade é pelo menos necessária para o bem-estar. Mas repara, necessária não quer dizer que ela é suficiente, né? Então, é necessário, mas tem outras coisas. Então, na Suma Teológica, já o Tomás de Aquino, ele fala, né, favoravelmente da identificação de bem-aventurança, que alguns propuseram, né? Isso é que o homem bem-aventurado é aquele que tem tudo o que deseja. Mas ele acaba por não apoiar uma verdadeira teoria da realização dos desejos, porque, novamente, né, os desejos são vistos como problemáticos para esses filósofos. Porque se você viver uma vida só de desejo, você pode viver uma vida de lassidão, né, por exemplo, baseado em desejos que não são ligados a certas virtudes, né, como no caso o Tomás de Aquino pensou eu argumentaria. Agora, na modernidade, a simpatia aumenta, né, já que os medievos não eram tão contra assim, mas também, né, não davam esse papel tão relevante. Os modernos, alguns deles pelo menos, principalmente os empiristas, eles já davam alguma simpatia a ela, né, a essa ideia. Na modernidade, então, houve algum aumento da simpatia pela teoria da satisfação das preferências, né, ou dos desejos, e o principal simpatizante deve ter sido Hobbes. Por que a gente coloca deve ter sido Hobbes? Porque ah, demandaria, né, uma análise bastante profunda das obras dos modernos, e eles são vários, para a gente saber se o Hobbes era o principal simpatizante, né? Então, por isso que esse deve ter sido. Não gosto de afirmar coisas de forma peremptória, né? Mas o Hobbes, ele claramente defende isso. Então, lá no Leviatã, no capítulo 6, ele diz o seguinte, né? Tudo que é objeto do apetite ou do desejo de qualquer homem é o que ele, por sua vez, chama de bem. E o objeto do seu ódio é e aversão de mal. Então, pode ser essas palavras de bem e mal são sempre usadas em relação a pessoas que as usa, não havendo nada simples e absolutamente assim. Primeiro, né, aqui só para identificar, para o Hobbes não tem bem e mal fora do Estado, né, do Estado civil. No estado da natureza, tudo que é bem e mal é relativo a alguém. Então, bem e mal no estado da natureza é aquilo que você deseja e a satisfação desse desejo é o que te beneficia não instrumentalmente no estado da natureza, né? Por quê? Porque os padrões de justiça de correto ou incorreto, de bom ou mal, são dados dentro do estado civil. E, nossa, talvez essa seja a única vez que eu vou citar um contratualista nesse curso. Talvez eu não cite nunca mais. Já lá o Sidgwick, chegando no final do século XIX, reparem que a gente tem grandes saltos temporais aqui, né? Gigantescos, diga-se de passagem. O R. Sidgwick, ele defende, né, nos Métodos da Ética, que é o principal livro dele, um calhamaço, né, gigantesco assim, mas bastante interessante de ler. Ele é considerado por alguns, e repare de novo, por alguns, como o último utilitarista. Eu já expliquei isso para vocês quando expliquei hedonismo. É o último utilitarista clássico, bem entre aspas, né? Porque isso é alguma coisa meio arbitrária da nossa classificação, né? E ele defende, né, uma versão da teoria dos desejos, ou que a gente chama hoje de teoria dos desejos, que hoje alguns consideram ela ortodoxa, ou seja, o modelo, né, de teoria da satisfação dos desejos. Lembre-se, enquanto Bentham e o John Stuart Mill são considerados a ortodoxia do hedonismo, né, então o Sidgwick para alguns é considerado a ortodoxia da teoria da satisfação das preferências ou dos desejos. E novamente, porque eu digo para alguns, porque tem embate
interpretativo, né, para saber se o Sidgwick defendeu uma teoria da satisfação dos desejos ou das preferências, ou se ele defendeu uma espécie de hedonismo preferencialista ou uma coisa parecida. E ele diz lá nos métodos da ética, né, identificarmos o bem de uma pessoa não com o que é efetivamente desejado, mas antes com o que seria desejado, supondo que o desejador possui uma previsão perfeita, tanto emocional como intelectual, do estado de realização e fruição. E por que que isso parece ser ortodoxia? Deixa eu voltar para minha câmera. Porque quando a gente pensa em preferências, e eu já citei isso, né, a gente pode pensar que certas preferências, por exemplo, são sem sentido, ou que certas preferências são ruins para terceiros se elas forem satisfeitas, ou que certas preferências são irracionais. E o que o Sidgwick está falando nessa passagem é que aquilo que é bom para a gente é aquilo que a gente deseja baseado em informações. Né? E é claro, ele coloca um escolhedor perfeito aqui, né? Um juiz perfeito, né? Supondo, né, que o desejador tem uma previsão perfeita, tanto emocional quanto intelectual, do estado da realização da fruição dessa preferência. Então, o que isso quer dizer é que você modela, né, o tomador de decisão, e você consegue selecionar, então, as preferências como a pessoa racional teria. E qual é o ponto com isso? Né? O ponto com isso é que a gente conseguiria, então, fazer uma lista, pelo menos prima facie, né, ou a esperança é essa, de desejos e preferências que nos beneficiam não instrumentalmente. Então, se a gente tivesse a capacidade, né, de fazer essa escolha baseada numa previsão perfeita, ou seja, em informação completa, então a gente conseguiria formar as preferências de certo modo. Essa teoria da satisfação das preferências, né, ela pode ser chamada, ou é chamada por alguns, de teoria da satisfação das preferências informadas, onde a gente coloca então esses critérios de formação de preferência para evitar problemas como preferências que não fazem sentido algum, né? E a gente vai explorar essas objeções, ou preferências que são ruins para terceiros, ou parecem ser ruins para terceiros, ou para o próprio desejador, né? O próprio escolhedor, ou aquelas que parecem completamente irracionais, né? Da pessoa formar ela e, sei lá, perseguir ela. Então, o Sidgwick parece ser o caso paradigmático, né, de teoria da satisfação das preferências. Então, enquanto os antigos e medievais, e até mesmo os modernos, né, eles tomavam a satisfação de preferência simpliciter, né, como boa ou má. Simpliciter aqui, para quem não é do mundo filosófico, é considerado de modo simples, sem qualificação. Ou seja, eu tenho a preferência de matar pessoas, logo essa satisfação de preferência vai aumentar meu bem-estar. Isso é tomar simpliciter, né? Enquanto o Sidgwick, ele não toma simpliciter. Por quê? Porque ele diz o seguinte, não, a preferência que conta para o teu bem-estar é aquela que você formou racionalmente, né, de modo informado. Então, matar pessoas não parece ser uma coisa racional, então você simplesmente, essa preferência não conta, né, para o seu bem-estar, ou ela não participa do bem-estar. Né? Então, o Sidgwick levou a teoria para outro patamar, e isso é uma espécie de refinamento da teoria, porque ele insere que aquilo que é bom não instrumentalmente para um indivíduo é a satisfação das preferências deles, formado, obviamente, de modo racional. Então, a abordagem do Sidgwick leva, então, àquilo que eu já disse, né? A uma versão contemporânea de teoria da satisfação das preferências, ou um preferencialismo contemporâneo, que é aceito por vários filósofos, e faltou um S ali em filósofos ou filósofas, né? Qual seja, que é a teoria das preferências informadas. Então, tal teoria é tomada, né, como algo muito básico hoje em dia, por muitos filósofos e filósofas. Então, as pessoas tendem a achar que ela é o ponto de partida da discussão sobre teoria das preferências, seria uma versão da teoria do Sidgwick, ou seja, a teoria das preferências informadas. Claro, alguém pode perguntar, bom, até agora você enunciou um monte de teses, né, e não deu um argumento a favor ou contra, né? Apesar de que eu ensaiei duas ou três razões. Mas a gente tem alguns argumentos, né? Eu vou começar com o do professor Peter Rayton. O professor Peter Rayton, eu digo professor porque eu tive o prazer de ter aula com ele já,
Ele é professor da Universidade de Michigan, talvez um dos maiores metaetistas vivos, né? Então, para quem não sabe o que é metaética, assista o meu vídeo extra aqui no canal sobre o que trata a ética. Lá tem uma explicação muito rápida do que é a metaética, tá? Então, o argumento do Rayton, do professor Rayton, ele apela para o internalismo sobre o bem-estar, né? Que ele faz num livro chamado Fatos e Valores. Né? E ele coloca da seguinte forma o argumento. Então, o que é intrinsecamente valioso para uma pessoa tem de ter uma ligação com o que ela considera, em certa medida, apelativo ou atrativo. Pelo menos se ela fosse racional e consciente. Então, por que é internalismo? Porque ela está apelando para coisas internas aos indivíduos, ou seja, um conjunto de crenças, por exemplo, ou de atitudes, por exemplo, que o indivíduo tem. Então, o que parece ser intrinsecamente valioso, pelo menos a nível intuitivo, é aquilo que uma pessoa considera apelativo ou atrativo. Porque, por redução ao absurdo, né? Ou seja, pensando ao contrário do que está sendo afirmado, parece contraintuitivo a gente pensar que algo vai ser bom para o indivíduo, mesmo que ele não tenha nenhum interesse naquela coisa. Né? Então, sei lá, por exemplo, alguém de vocês que está aqui assistindo essas minhas aulas pode pensar que não é nem um pouco atrativo, né, para você, né? Então, para você que está assistindo, estudar astrologia. E alguém dizer que estudar astrologia vai te beneficiar não instrumentalmente. Isso parece muito contraintuitivo. Né? Então, parece que tem alguma ligação entre aquilo que é bom não instrumentalmente para a gente, né? Ou aquilo que é intrinsecamente valioso, que é o mesmo significado, com o nosso desejo, né? Ou seja, com a nossa crença de que algo é atrativo ou apelativo, né? Com algum tipo de desejo. Então, o argumento do Rayton, né? Sempre pensem nisso, tá? Não aceitem as coisas que eu estou dizendo da boca para fora, nem deixem a ideia entrar por um ouvido e sair por outro, né? Fazer filosofia é ser crítico, então pensem por que a gente tem que aceitar, né, esse tipo de argumento, né? Por que parece plausível isso, além de parecer só intuitivo. Então, o Rayton, ele argumenta que parece plausível a gente aceitar isso, porque uma vez que o desejo é uma forma paradigmática de considerar algo atraente ou convincente, esse princípio então sugere uma ligação entre o bem-estar e o desejo. Então, quando a gente deseja algo, isso parece ser paradigmática a explicação porque algo é atraente, né, para a gente. Então, se é atraente para a gente costuma desejar esse algo. Né? Tem certas coisas que são atraentes para a gente, mas a gente não deseja, tá? Aí isso pode ser um contra-argumento. Por exemplo, né? Pode ser o caso que algum de vocês pense ser atraente, né? Ser muito rico, mas você não desejar ser muito rico. Ou porque você acredita que isso é impossível, ou porque você acredita que isso dá trabalho, ou porque você acredita, sei lá, que ter que trabalhar tanto assim não é uma coisa que realmente vai te fazer tão bem, né? Mas você pode considerar atraente, né? A ideia de ter algum dinheiro adicional do que as outras pessoas. Ou, trocando em miúdos e sendo claro, ser rico. Né? Então isso pode ser atraente, mas você pode não estar disposto a formar um desejo de ser rico. Então suspeita-se que para muitas pessoas, né, tal como para o Rayton, parece simplesmente correto defender que é difícil, tá bom, acreditar. Ou seja, esse não é um argumento decisivo a favor da teoria das preferências, né, da satisfação das preferências. Então é difícil acreditar, né, que podemos beneficiar alguém dando-lhe coisas com as quais ela não está nada impressionada e pelas quais permanecerá para sempre desinteressada. Então, quando eu estou dando aula aqui no ensino superior, eu sou obrigado a dar certas... obrigado entre aspas, tá? Eu tenho liberdade de cátedra, não estou reclamando da minha liberdade de cátedra, mas eu penso que eu tenho que dar certas coisas obrigatoriamente para os meus alunos, para eles lerem. Né? Ou porque eles não vão ter mais chance de ler tais e tais coisas no curso, ou porque com a instrução de um professor fica mais palatável ler certos textos ao invés de outros, ou porque aqueles textos são considerados clássicos em várias áreas. Então, tem várias razões para pensar que certos textos têm que ser aplicados dentro de um curso de filosofia. Então, eu vou lá e aplico esse texto, e muitos dos meus alunos não gostam dos textos. Então, eu digo para eles que ler aquele texto é bom para eles, né, enquanto futuros filósofos e filósofas, e eles simplesmente torcem o nariz e leem o texto.
Então, parece que eu não estou beneficiando eles não instrumentalmente. Por outro lado, algum de vocês podem pensar o seguinte: claro que você está beneficiando ele, né? Mesmo que ele não reconheça que a leitura daquele texto é bom para ele, ou seja, mesmo que ele não deseje a leitura daquele texto. Mas, novamente, isso vai implicar em certo paternalismo, tá? Então, numa ideia um tanto quanto paternalista, de que eu sei melhor do que meus alunos o que beneficia eles não instrumentalmente, quando a gente está falando de uma formação filosófica. Ah, e isso é uma espécie, implica também uma espécie de elitismo, né? Ou seja, eu sou superior em certo sentido, o que eu não acredito, tá? Depois a gente, quando estudar o objetivismo, a gente vai ver que essa é uma das objeções contra o objetivismo. Se eu já não citei ela em alguma aula, acho que na aula 4, sobre objetivismo, ou na aula 3. Agora me desculpe. Me deem uma olhada na playlist. Então, isso parece ser uma razão boa para a gente aceitar o preferencialismo. Já, né, uma abordagem naturalista, e de novo, o naturalismo é uma tese metaética, que diz que os fatos morais são supervenientes ou contíguos aos fatos naturais. Então, um fato moral de ser bom, né, de algo ser bom, ele é superveniente ou ele participa do mundo natural de certa maneira, né, defende, né, que as propriedades normativas ou avaliativas, ou seja, as propriedades que fazem de algo correto ou incorreto, bom ou mal, que são as avaliativas, devem ser indicadas, né, como as propriedades identificadas, perdão, com as propriedades naturais que provocam determinadas respostas, ou são objetos de determinadas atitudes em determinados observadores. Então, essa abordagem pode defender que a propriedade de ser benéfico para um sujeito S é apenas a propriedade de ser um objeto de desejo de S. Ou S aqui é um sujeito qualquer, tudo bem? Essa tese metaética, então, implica uma versão da teoria das preferências do bem-estar. Então, aqui a gente une, né, a ponta da visão do que são fatos morais com o bem-estar. Então a gente consegue unir essas duas coisas. E perdão, eu esqueci de voltar com o meu PowerPoint. Então isso dá uma união entre a visão metaética sobre o que são fatos morais, né? E dá uma visão bem-estarista no sentido de satisfação das preferências. Então, qual que é o custo da gente aceitar um argumento como do naturalismo ético, por exemplo, né? Essa é uma pergunta sincera, tudo bem, pessoal? Por quê? Porque aceitar o naturalismo ético é aceitar uma tese metafísica acerca da natureza dos fatos morais e saber o que são fatos morais é um problema em aberto, obviamente, em filosofia, como 90% dos problemas são, e esses são problemas bastante custosos, tá? Porque se a gente aceita uma teoria tão pesada, né, que fatos morais têm que ser identificados, serem supervenientes ou contíguos a fatos naturais, essa é uma defesa bastante estranha, já que não é como se você acordasse de manhã, né, abrisse uma janela e visse um fato natural andando, um fato moral, perdão, andando por aí, né? Então parece sempre estranho a gente aceitar isso. Beleza, então na nossa próxima aula a gente já vai ver quais são os problemas, né, da gente aceitar esse tipo de coisa, né? Então a gente vai ver que tem problemas em aceitar a teoria da satisfação das preferências. Então vamos recapitular um pouco, né? Então, satisfação das preferências é a tese segundo a qual que nos beneficia não instrumentalmente é aquilo que satisfaz um desejo ou uma preferência racionalmente informada, né? Essa é a tese paradigmática do Henry Sidgwick, e que, de certa maneira, ela é, então, um ponto de partida para estudiosos do preferencialismo, né? Porque ela é uma tese mais substantiva do que for apresentada na história da filosofia em geral. Outra coisa que nós vimos, dois argumentos, né? Um intuitivo, né, para defesa dessa teoria, dizendo que parece ser intuitivo dizer que algo é bom para o indivíduo se ele deseja esse algo, né? Isso parece ser intuitivo. E que um argumento do Peter Rayton segue mais ou menos a linha da intuição, né? Dizendo que talvez dizer que algo é bom para alguém esteja relacionado a dizer que essa pessoa deseja esse algo. E por fim, um argumento naturalista, que diz que aquilo que é bom para alguém, né, ou que beneficia alguém não instrumentalmente, né, parece estar
ser contíguo a certas propriedades naturais. Então, defender que algo é benéfico para um sujeito qualquer é defender que tem uma propriedade, né, desse objeto de ser de um desejo de S que faz dele bom para esse indivíduo. Então é isso, pessoal. Um breve resumo, 40 minutos. Tentando fazer as aulas mais curtas, mas é impossível. 40 minutos é o máximo que eu consigo. Então, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo. Esqueci de falar no começo do vídeo, eu tô meio destreinado. Se inscrevam no canal, por favor. Mais de 50% das pessoas que me assistem não são inscritas no canal. Eu vejo vocês no próximo vídeo e até lá.